aqui, tive que botar até um negócio aqui que eu achei que era barata, mas não é um microfone. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia, lá no Evangelho de João, por favor. O Evangelho de João, para mim, é um dos evangelhos mais bonitos que tem. Mateus, Marcos e Lucas são os evangelhos chamados sinóticos, que estão focados mais em contar a história. João, ele é um cara romântico. E eu sou uma pessoa romântica, acreditem. Pergunta a minha esposa, eu sou um cara romântico. Não pareço não, mas sou. E eu gosto da linguagem de João. João conta as coisas de Jesus de uma maneira mais poética, que fala ao coração, não só informa. Vocês estão estudando Marcos, não é isso? Marcos, ele é mais objetivo, direto. Foi assim, assado, pá, chegou, pá. Ele é meio contando a história. João, ele vai refletindo aquilo que aconteceu enquanto ele registra, né, aquilo que ele lembra, que vivenciou e que ouviu falar a respeito de Jesus. Então nós vamos ler um evangelho belíssimo. Nós vamos ler o capítulo 4. Tá? Para quem estava me olhando aí. Mateus, você falou João, mas não falou o capítulo, né? 4. Capítulo 4 nós vamos ler a partir do primeiro versículo. Tá? Como eu sempre peço, inclusive para os meus amigos lá da minha igreja, eu quero pedir para vocês também. Eu queria que se você pudesse dedicar toda a sua atenção, ou a maior parte da sua atenção, nesse momento agora da leitura. Porque se a gente dedicar muita atenção agora na leitura, depois fica mais fácil para a gente conseguir entender o que está acontecendo. Agora, se você meio que se perder, a ideia de acompanhar, eu sempre quando eu era criança, abrindo um parênteses, eu ficava me perguntando assim, por que manda eu abrir se eu não vou ler? Por que manda eu abrir se o cara vai ler lá da frente? Mas é uma maneira da gente poder acompanhar e manter a atenção. Tá? Por isso que é importante você trazer a sua Bíblia e não questionar, por que eu vou abrir se eu não vou ler? É para você aí manter a atenção e mergulhar com as informações. Então, queria te pedir isso. Concentra o máximo da sua atenção nesse período de leitura e depois tudo fica mais fácil para a gente no decorrer da ministração. São 8h15 da noite, eu espero terminar o mais rápido possível e vou me dedicar para isso. Vamos lá, vamos ler o texto então dessa noite, que é João, Evangelho de João, tá, gente? Não é o primeiro João, não. Evangelho de João está logo ali no início do Novo Testamento, no capítulo 4. É uma história muito legal. Nós vamos ler 42 versículos, então é uma leitura longa. Se você não conseguir prestar atenção, feche os seus olhos e vai para esse lugar e imagina isso que eu estou lendo, tá bom? Se você não está com a Bíblia. Os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que João Batista. Embora nem fosse Jesus que batizasse, mas os seus discípulos. Quando o Senhor ficou sabendo disso, ele saiu da Judeia. Judeia é o nome de um lugar. Ele saiu desse lugar chamado Judeia e voltou mais uma vez para Galileia, o nome de um outro lugar. Era necessário passar por um outro lugar chamado Samaria. Assim, ele chegou numa cidade de Samaria, da região de Samaria, chamada Sicar, nome de outra cidade. Perto das terras que Jacó, lá atrás, tinha dado ao seu filho José. Havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isso se deu lá por volta de meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse Jesus para ela, dê-me um pouco de água. Os discípulos de Jesus tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana perguntou, como que o Senhor, sendo judeu, pede para mim, que sou samaritana, água para beber? Porque os judeus não se davam com os samaritanos. Jesus lhe respondeu, se você conhecesse o dom de Deus e quem está pedindo água para você, você lhe teria pedido e dele receberia água viva. Verso 11, irmãos, para quem se perdeu aí, ó. Disse a mulher,
O Senhor não tem como tirar água. O poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu com todos os seus filhos e seu gado? Jesus respondeu: quem beber desta água terá sede outra vez. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse: Senhor, dê-me dessa água para que eu não tenha mais sede, nem eu preciso voltar aqui para ficar tirando água. Ele lhe disse: vai, chama o seu marido e volta. Ela respondeu: eu não tenho marido. E aí Jesus disse: você falou corretamente, dizendo que você não tem marido. O fato é que você já teve 5 maridos. E o homem com quem você vive agora não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade, mulher. Disse a mulher: Senhor, vejo que é profeta. Nossos antepassados adoraram naquele monte. Vocês, judeus, dizem que é em Jerusalém, que é o lugar que se deve adorar. Jesus declarou: creia em mim, mulher. Está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai nem nesse monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. São esses os adoradores que Deus procura. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Disse a mulher: eu sei que o Senhor é o Messias, chamado Cristo. Eu sei que o Messias, chamado Cristo, está para vir. Quando ele vier, ele vai explicar isso tudo para nós. Então Jesus declarou para aquela mulher: eu sou o Messias. Eu que estou falando com você. Eu falei até o 42, mas até o 26 já nos resolve. Vamos parar por aqui. Essa história não é uma história muito difícil de entender o cenário do que aconteceu. Acho que todo mundo conseguiu pegar. Jesus está indo de uma cidade para outra, tinha que passar numa região chamada Samaria, e ele era judeu, e samaritano e judeu era tipo Brasil e Argentina, não se davam muito bem, era tipo Fluminense e Flamengo, não se dão muito bem, era tipo, o que não se dá muito bem? Fala não, porque pode ser que você empregue alguma coisa aí. E Jesus tinha que passar naquela terra que eles não se davam muito bem. Existia uma briga entre aquele povo de Samaria e o povo dos judeus. E Jesus precisava passar ali para ir para uma outra terra. É como se você saísse daqui para ir para o sítio dos Arrudas e você tivesse um problema com os índios. Alguém aqui com problema com os índios? Não levanta a mão, calma. Mas se você tivesse que passar numa terra onde tem uma briga, onde o povo dos índios não se dava com você, Jesus tinha que passar por ali para chegar, porque só dá para chegar, mas o caminho para chegar quem vai de Falcão é passando dentro da terra dos índios. Então eu estou fazendo aqui como se os índios fossem os samaritanos, tá? Tá todo mundo comigo, entendendo? Se não entender, levanta a mão e fala: não entendi nada, eu paro e volto. O importante é a gente sair daqui entendendo a palavra de Deus. E aí Jesus passou nessa terra dos samaritanos, que tinha um problema. E ele parou perto de um poço. Um poço. Agora não tem mais tanto poço como tinha antigamente, que puxava no baldinho, porque agora é o poço que está sendo cavado, perfurado, né? Mas o clássico poço redondo, de manilha, que você pegava água, é esse poço. A ideia é essa desse poço. Tinha um poço que Jacó tinha cavado há muito tempo atrás. Lá no Antigo Testamento fala disso, conta as histórias de Jacó cavando esse poço. Inclusive o poço que se chama Rehobote, que é o poço que ele cava um monte de vezes para conseguir dar certo, porque o povo estava entulhando.
e ele está nesse poço. Jesus está com sede, está cansado. A região de Samaria é uma região mais quente do que a terra de vocês, acredite. É um lugar muito, 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 muito quente. No meio-dia. Como é que está o sol de meio-dia, gente? Entenderam? Jesus estava com o quê? Depois de andando tanto tempo? Com sede. E aí Jesus para nesse poço. Mas na verdade, Jesus, eu não sei nem se ele estava muito com sede. Ele queria mesmo era encontrar com aquela mulher, porque Jesus sabe de tudo. E aí ele está sentado naquele poço, e aí essa mulher chega. A mulher chega e fala, e aí a mulher chega na dela. Porque, primeira coisa, homem não falava com mulher. Era proibido falar com a mulher. Principalmente mulher de um povo que não se dá bem. Aí que era proibido mesmo. Aí chega essa mulher, chega perto do poço, e quando ela se aproxima do poço na dela, para pegar a água dela, e provavelmente essa mulher era uma mulher excluída, segundo os estudos, porque ninguém pega água meio-dia, a não ser que esteja com vergonha de encontrar outra. O poço estava sempre vazio meio-dia, porque meio-dia não era a hora de ficar andando com um jarro nas costas, porque o sol está pino. Então, o que se entende é que essa mulher era uma mulher excluída até dos vínculos sociais, segundo especulações. Mas ela chega ali meio-dia, no horário onde ela imaginou, eu vou lá para não ter que encontrar ninguém. E quando ela chega lá, tinha um homem sentado na beira do poço. Sem balde, sem caneca, sem corda, sem nada. Só sentado na beira do poço. Aí ela chega na dela, e ela vê que o homem era judeu, vai para o poço, começa a armar a cordinha dela, para descer o baldinho. O homem vira para ela, que esse homem é Jesus, e fala, me dá um pouco de água. E aí a mulher olha, e a história está dizendo que ela olha para Jesus e fala, como assim? Como é que você, sendo judeu, está falando comigo? Nosso povo não se dá. Tu é louco? E você está me pedindo água? Aí Jesus começa com uma história de dizer para ela assim, se tu soubesse quem eu sou, imagina Jesus sabendo que é Deus falando com a mulher, se tu soubesse quem eu sou que está falando com você, você tinha me pedido água. Eita, essa história meio que bagunça minha cabeça nessa hora. E a mulher também fica com a cabeça bagunçada um pouco. Porque a mulher olha para Jesus e fala assim, esse homem deve ser doido mesmo, porque ele está falando que se eu devia pedir água para ele, mas se ele não tem corda, ele não tem balde, como é que você vai pegar água? Você não tem o que pegar? Aí Jesus olha para ela e fala, não, você não está entendendo nada. A água que eu tenho para te dar é uma água viva. E a água viva que eu tenho para te dar vai te satisfazer de uma maneira que quando você beber, nunca mais você vai voltar a ter sede. Aí a mulher fica encafifada como vocês deveriam estar. Como eu tenho que estar quando eu olho para vocês. Que raio de história doida. Um homem fala que tinha água, mas não tinha pote, mas não era água, era uma água viva, e essa água não dava sede nunca mais. É óbvio que Jesus ali estava querendo tratar aquela mulher e não a questão da sede, mas ele usa o que está acontecendo ali para tratar o coração. Preste atenção, a água e a sede simbolizam o quê? Uma necessidade. Você pega a água para quê? Por que vocês iam no poço antigamente quando não tinha água chegando, ou para quem não tem ainda água chegando? Para que vai na cacimba? Para que vai no poço? Para pegar água para quê? Para que se pega água? Me ajuda aí, vai. Pega água para beber, mas o que pega água? Para tomar banho, quem toma, né? Tem uns que não gostam muito. Para tomar banho, para lavar louça, mas o quê? Para lavar roupa, para aguar planta, para cozinhar. Você pega água porque você tem uma necessidade. Aquela mulher estava indo ali buscar água, provavelmente porque ela estava com uma necessidade de água. E o que Jesus está fazendo nessa bagunça, quando ele responde que ele tem água viva, na verdade ele está querendo tratar o coração e a necessidade daquela mulher. Por isso ele usa a imagem ou o que está acontecendo da água. Mas o que ele está querendo dizer ali é, ei, se você soubesse quem eu sou, você me pediria para suprir e sanar as suas necessidades. E se eu te desse a água que eu tenho, você não teria mais necessidade. Agora, a história não para aqui.
A história nos revela qual era a necessidade daquela mulher. A história continua dizendo, e eles entram num papo do nada, se vocês repararam, sobre o marido dela. Vocês viram isso aqui? Vocês prestaram atenção? Do nada, tá falando de água, e aí ele fala, se eu te desse de beber, você nunca mais teria necessidade, nunca mais precisaria voltar aqui. E o que tá Jesus falando isso? De repente, Jesus, do meio da Natália, do meio, ele vira para a mulher e fala assim, então vai lá, e aí a mulher fala, me dá de beber dessa água então. Até aqui, na minha opinião, ela tá desconfiando e tá falando assim, o homem é maluco. Mas já que ele tá falando da água viva, me dá essa água então. Aí Jesus vira para ela e fala o quê? Vai e chama quem? Seu marido. O que ela diz para Jesus? Eu não tenho marido. Aí Jesus olha para ela e fala assim, tá certo, miserável? Não tem mesmo não. Porque os 5 maridos que você teve, você não ficou com nenhum. E agora você está com um homem que realmente não é seu marido. Uma mulher que teve 5 maridos, qual era a necessidade dela? Ser amada. Ela estava procurando o significado da vida dela, o amor da vida dela. E ela tentou com um e não deu. Ela tentou com outro e não deu. O primeiro bateu nela, o segundo ela não ajudava em casa, o terceiro, e ela foi tentando e ela teve 5 maridos e agora ela está com o 6º, que não é marido. E Jesus expõe aquela mulher e mostra para ela que muito mais do que a necessidade de beber aquela água daquele poço, ela tinha uma necessidade de encontrar o sentido da vida dela, porque ela estava vivendo a vida procurando satisfazer as necessidades e não estava conseguindo, porque ela estava procurando no poço errado. Vocês perceberam como é que a história do poço se mistura com o marido e no final das contas ele não está falando de água, H2O, ele está falando sobre necessidade. E o que ele nos ensina com essa história, e que é o porquê eu vim falar aqui com vocês, é que nós também temos andado buscando em muitas coisas a satisfação das nossas necessidades. E estamos frustrados, e estamos decepcionados. Namoramos e não deu certo, casamos e deu errado, casamos com outro e deu errado, e com outro e deu errado. Aí eu fui trabalhar, achando que se eu trabalhasse eu ia encontrar o sentido da minha vida, eu ia encontrar algo que pudesse me satisfazer. Aí eu trabalhei e deu errado. Aí eu achava que se eu comprasse um carro, aí eu ia me sentir satisfeito. Comprei o carro, não estou satisfeito. Mas eu achava que se eu mudasse daqui, desse interior, para ir para uma cidade grande, para ir para um lugar que tivesse oportunidade, ali, Natália, eu ia encontrar o que ia me satisfazer. Como a água satisfaz o corpo, eu achei, se eu for para uma cidade grande, eu vou me satisfazer. E aí eu investi todo o meu empenho em mudar, e aí eu mudei. Quando eu cheguei na cidade grande, não me satisfez. Nós estamos buscando satisfação e sentido da vida em um monte de coisas que a gente alcança e percebe que não está satisfeito. Ah, mas se eu não fosse solteira, se eu tivesse um homem, aí casa com homem. Isso acontece um monte de vezes. Aí fala, rapaz, não era isso que eu estava procurando. Não me satisfaz, não me preencheu. Não sarou, não supriu a minha necessidade. Trabalho, relacionamentos, bens. Nós estamos procurando achar o sentido da vida, a satisfação da vida, em um monte de coisa. E não está resolvendo. Assim como aquela mulher ia na segunda-feira lá no poço, meio-dia, buscar água. E na terça-feira, o que ela tinha que fazer? Voltar no poço para buscar o quê? Água. E na quarta-feira? E na quinta? E na sexta? Mas no sábado, o que ela ia ter que fazer? Voltar lá de novo, irmão. Não mudou nada. Mas no domingo, que era o dia do Senhor, o dia do culto, aí sim, ela ia até lá e tinha que fazer tudo de novo.
E aí, passava uma semana e agora era segunda-feira. O que ela tinha que fazer meio-dia? Mesma coisa. E na terça? Mesma coisa. Mas quando chegava na quarta da segunda semana, o que ela precisava fazer para lavar as louças, para tomar banho, para beber água? A mesma coisa. Eu estou fazendo e está ficando chato, repetitivo, porque é isso que está acontecendo com a gente. A gente está voltando para poço e poço e poço e poço para pegar água, achando que se eu tivesse aquilo, agora eu vou voltar para casa e vou estar satisfeito. E não estava. Aquela mulher achou que com o primeiro casamento ela ia se satisfazer e não estava. E com o segundo, e não estava. Agora no terceiro vai dar bom, e não estava. E no quarto, e no quinto. E sabe qual é a história de quem não entende que só Jesus satisfaz a alma? É continuar o resto da vida tendo que meio-dia, num sol a pino, ralar, chegar lá e perceber que no outro dia você vai ter que fazer tudo de novo. Só Jesus pode satisfazer esse desejo de querer encontrar o sentido da vida que você está procurando. Junta o dinheiro que você quiser, compra o que você quiser, e eu te dou certeza que não vai te satisfazer. Daqui a um tempo você está querendo outra coisa. Mude, case com quem você quiser. E daqui a um tempo eu vou te dizer que você está querendo outro marido, outra mulher. Porque aquele e aquela não te satisfaz. Porque enquanto o nosso coração estiver procurando o sentido da nossa vida em coisas, em pessoas, em relacionamentos, nós precisaremos voltar todos os dias no sol de meio-dia, num calor danado, carregando um peso, com 2 jarros. E a vida não vai passar de um enfado e canseira, porque a gente está procurando no lugar errado a satisfação que só uma pessoa pode dar. E essa pessoa é Jesus. Irmãos, olhem para mim com todo o amor que eu tenho por vocês. Olhem para cá. Se você não está buscando Jesus e beber da água de Jesus, se você gera expectativa de que eu vou ser feliz quando eu, em qualquer coisa que não seja em Jesus, vocês estão dando murro em ponta de faca. Como é que é uma expressão similar aqui? É essa mesmo? Vocês conhecem essa? Dando murro em ponta de faca? Só se machuca, só se fere, só se decepciona. Enquanto você achar bonitinho e bonitinha, irmãozinho e irmãzinha, que vai ter alguma coisa nessa vida que um dia você vai fazer, vai conquistar, vai comprar, e essa coisa vai me... Todos nós estamos procurando a satisfação da vida. Todos nós estamos procurando a satisfação da vida. Sabe aquele momento onde eu falo assim, agora eu sou feliz. Se eu perguntasse, não vai rolar, agora não vai rolar, né? Depois da pregação toda ninguém vai querer falar. Mas se eu falasse para vocês assim, me diz a verdade, o que te faria satisfeito e feliz? Como seria a sua vida se para você estar satisfeito e feliz? Provavelmente, agora vocês não vão falar nada, porque vocês já estão aqui com a mensagem na cabeça, né? Mas provavelmente você me diria assim, Matheus, ia estar com uma conta cheia de dinheiro. Duvido que você não ia falar. Matheus, eu não estava morando aqui não. Eu estava morando em... Onde, gente? Em Dubai. Agora é chique morar em Dubai. Matheus, eu ia ter um carro. Matheus. Provavelmente você tem uma imagem, uma ideia da onde seria a sua vida perfeita. Se você tivesse, se você pudesse, se você tivesse casado com a... Fala não, se a sua mulher está bem do lado, dá problema. Todos nós temos um ideal de perfeição aí, onde a gente acha que estaria satisfeito. E aqui é que está o problema. Porque eu quero te antecipar, é por isso que a palavra de Deus está aqui para te dizer, e por isso que é um texto tão velho, tão antigo, que aconteceu lá atrás, para dizer para nós aqui hoje. Nada do que você possa conquistar vai te trazer satisfação. Sabe qual é o problema? Que a gente está gastando todinha a nossa energia, nosso tempo, nossa inteligência, nossa sabedoria
em tentar ganhar dinheiro. Eu conheço um monte, talvez vocês conheçam também, de gente que ganhou dinheiro e que é infeliz. A quantidade de ator que é famoso e que se mata. O dinheiro não traz felicidade, não traz satisfação. Relacionamento, sexo, prazeres, vida de curtição, viagens, não trazem satisfação. Até trazem por um período, quando você bebe água. Mas depois de 2 horas, o que você está com vontade de fazer o quê? Beber de novo. É isso que o texto está dizendo. E é isso que Jesus está tentando dizer para a gente aqui nessa noite. Irmãos queridos do Curral Velho, irmãos queridos dessa igreja, vocês precisam redirecionar o foco para qual água vocês querem beber. Porque senão você vai ter que ficar sofrendo que nem um burro. Todo dia, meio-dia, tendo que encarar um sol desgramado. E nunca se sentindo satisfeito. Gente, sabe quem é o rei da satisfação, na minha opinião, na Bíblia? Obviamente, depois de Jesus. Paulo. Paulo vai dizer assim, aprendi a estar contente. Contente é no sentido de contentado, satisfeito em toda e qualquer situação. Aprendi a ter riqueza ou como viver na pobreza. Aprendi a ter fartura, como ter escassez. E aí ele termina esse ciclo de fala dizendo, posso todas as coisas naquele... Esse versículo que a gente usa tão fora de moda, ele está nesse contexto de satisfação. Sabe por que Paulo consegue dizer que ele encontrou satisfação mesmo na pobreza? Porque ele não estava atrelado mais ao dinheiro, mas a Cristo, que era o motivo da vida dele. E aí, dessa água, ela satisfaz toda a sede. Por isso ele vai dizer, aprendi a estar contente em toda e qualquer situação. Irmãos, essa mulher, então, entra num terceiro assunto, caminhando para o final, que também não tem nada a ver, se vocês não repararam na história. Primeiro ela começou a conversar de água, depois ela conversou de marido dela, e agora por último ela está perguntando aonde que a gente deveria adorar. Vocês perceberam isso na história? Ela pergunta assim, aonde deveria ser a adoração? Em Samaria, porque os samaritanos dizem que é no templo aqui de Samaria. Os judeus falam que é para ir lá para Jerusalém. Ai, Senhor, eu estou perdido nessa história. Ela está querendo saber o lugar. Aí Jesus vira para ela e fala assim, ei, você ainda não entendeu. Não é sobre o lugar. É sobre o seu coração. Haverá um momento, e já chegou esse, onde os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. Não é sobre o lugar, é sobre a disposição do coração. Aquela mulher, mesmo depois de ter encontrado Jesus e ter tomado esse sermão e ter tido essa notícia de que ele satisfaria as necessidades dela, ainda assim ela vai para o gospel agora da conversa e diz assim, mas o que eu tenho que fazer? É aqui ou é lá? Ela fala, cara, e Jesus fala para ela, não é sobre isso, senão a gente vai estar de novo procurando satisfação em Jerusalém ou em Samaria. Não! É sobre o seu coração estar conectado em espírito comigo. Eu sou a fonte da satisfação. E aí parece que faz sentido. Água, conversa sobre marido e lugar de adoração, dentro de um mesmo contexto. Nós somos essa mulher samaritana. Nós somos aqueles que estão procurando o sentido da vida. Que gostaria de chegar num dia de satisfação e se sentir, agora minha vida. Só que a gente está fazendo um caminho errado. E o que Jesus veio aqui para falar com a gente nessa noite é, pare de buscar em outras fontes. Eu sou a fonte de água viva. E eu só posso satisfazer a sua vida. Só Jesus pode satisfazer a sua vida. Para de tentar buscar em outras fontes. E entenda que se você levar o seu coração em espírito e em verdade, a ele ser o objetivo,
o centro, você vai ser satisfeito, independente da situação que você estiver vivendo. Seja fartura, seja escassez, seja riqueza ou seja pobreza. Não tem problema. Eu posso suportar e passar por todas as coisas, porque eu tenho a fonte de águas vivas, que é Jesus. Isso é maravilhoso demais. Isso é maravilhoso demais. Isso é libertador, irmãos. O que eu vim ministrar ao coração de vocês por meio dessa palavra é dizer para os irmãos: tem uma boa notícia para vocês. Essa água está disponível para você nessa noite. Não a água do poço, mas o Jesus Cristo, que na figura do Espírito Santo está aqui nesse lugar. E Ele está dizendo para você: para de buscar em outras coisas a satisfação. Beba de mim, viva para mim, venha a mim. Dinheiro não vai te trazer satisfação. Relacionamentos não vai te trazer satisfação. Conhecimento não vai te trazer satisfação. Nada vai te satisfazer. Só há uma água que pode satisfazer. E é a água viva, a água que vem do trono de Deus, na pessoa de Cristo Jesus, e que pode alcançar o teu coração por obra do Espírito Santo de Deus. Essa palavra me encontrou, talvez há uns 2 meses, talvez atrás, no meu tempo devocional. Quando eu parei para olhar para essa história, eu falei: cara, o que essa mulher está falando? E eu comecei a indagar, que loucura. E no final eu terminei na mesa lá de casa, perto da parede, assim, tomando café, chorando, dizendo para Jesus: eu não aguento mais ficar procurando satisfação em fama, eu não aguento mais. Em dinheiro, em status, eu não aguento mais. Eu quero beber dessa água. E eu pedi para Ele humildemente: Senhor, me dá dessa água. E hoje eu posso dizer para vocês: nem tudo está um mar de rosa na minha vida, mas está tudo satisfeito. Eu estou feliz, eu estou contente. Eu queria estar com a minha família agora. Não está tudo perfeito para mim. Perfeito seria se eles estivessem aqui, talvez? Não. Porque mesmo eles não estando aqui, eu encontro satisfação em Cristo Jesus de poder estar aqui. É poder passar das coisas materiais e começar a olhar para o que de fato satisfaz a gente. E é só Jesus. E se você não entregou seu coração para Jesus, se você está nessa brincadeira de vai ou não vai, não, eu gosto da igreja, mas e não está se comprometendo com Jesus Cristo, eu tenho pena de você. Porque amanhã você vai ter que voltar meio-dia para outro poço, para tentar buscar um pouquinho de água para tentar matar sua sede. E sabe o que vai acontecer depois de amanhã? Eu tenho pena de você, mas eu tenho uma boa notícia para você, que nessa noite o Espírito Santo que me alcançou na mesa da minha casa, no café, está aqui nesse lugar. E você basta fazer uma oração, do fundo do seu coração, dizendo: eu quero beber dessa água. Dá-me dessa água de beber. E Ele então vai te conceder um rio de águas vivas, que nunca mais vai parar de jorrar, é o que o texto diz. Eu queria te convidar a fechar os seus olhos, de alguma maneira, pensar. Onde você tem buscado a satisfação da sua vida? Quais águas você tem bebido? Você tem buscado no trabalho, no dinheiro, nos relacionamentos, no lazer? Onde você tem buscado a satisfação para a sua vida? Eu também quero te convidar a declarar para Jesus, se você estiver cansado. Se você está cansado de ter procurado em tantas coisas o sentido da vida, e você não encontrou nada, e hoje você está aqui nessa igreja me ouvindo, falando: eu não estou feliz com a minha vida. Essa não é a vida que eu queria, não. Talvez você esteja cansado.
E eu imagino que aquela mulher estava cansada. Todo dia voltar no poço, carregando 2 carros, uma madeira, um sol de meio-dia. Ela estava cansada. E o que Jesus estava oferecendo para ela era alívio. Sentido e significado para a vida. E essa história só aconteceu lá atrás para que hoje a gente pudesse estar aqui e eu falar para vocês. O mesmo Jesus que falou com aquela mulher, por obra do Espírito Santo, da palavra dele, pela minha boca nessa noite, está dizendo para você: bebe da minha água. E aí você nunca mais vai ter sede. Ainda de olhos fechados, eu quero cantar uma canção. Ei, minha irmã. O convite de Jesus para você nessa noite foi para você parar de procurar em qualquer outro lugar, que você só pode encontrar em Jesus Cristo. Larga dessa vida, cabeça dura, de achar que vai ser em qualquer outro lugar que você vai encontrar satisfação na tua vida. Só em Cristo há satisfação plena. Só Ele é a fonte que satisfaz completamente a nossa vida. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Espírito Santo de Deus, nós desejamos beber do Senhor, porque estamos cansados de não encontrar satisfação para nós. Que aqueles nessa noite, que no íntimo do seu coração oraram isso, possam encontrar a vida que só vem de Ti, a satisfação que só vem de Ti. Tem misericórdia de mim e dos meus irmãos e dá-nos de beber, porque temos sede e nós não queremos mais buscar em outras fontes. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deu para entender, família, a conversa do que Jesus teve com a gente nessa noite? Deu para pegar a visão aí? Você tem uma ordem nessa palavra para você fazer, se você entendeu. Ou você volta e chama o seu marido para que ele também beba dessa fonte, ou você vai ter que voltar no outro dia, meio-dia, para ficar lá botando, achando que você vai encontrar sentido em outras coisas. Eu espero que de verdade, família, vocês possam entregar o coração de vocês, não só falar que segue a Jesus, mas buscar Jesus como a fonte de satisfação da vida de vocês. Ouça o que eu vou te falar. Aquele que beber dessa água nunca mais terá necessidade. Que Deus abençoe vocês. Espero que vocês possam ter sido edificados com essa palavra que tanto falou no meu coração, também aí no coração de vocês. Se quiserem conversar, aliás, talvez seja necessário conversar sobre como beber essa água, como pegar desse potinho. Procure seu pastor. Eu estou aqui até dia 8 também, a gente pode conversar, bater um papo. Não deixa passar esse momento, não. Sabe onde Jesus falou com você? Ah, deixa. Não. Jesus convidou aquela mulher a tomar uma atitude. Ouvir é bom, mas não adianta nada se você não colocar em prática. Obrigado e que Deus abençoe muito a vida de vocês.